amigos do canal Redemptoris Mater. Ficamos muito contentes em estarmos juntos novamente. Sejam muito bem-vindos. Nessa nossa série, chamada A Aventura do Antigo Testamento, nós estamos lendo na Sagrada Escritura o plano de Deus para a humanidade, percorrendo a história e as reflexões do povo bíblico desde o seu início. Já olhamos para a literatura histórica, desde o Gênesis até Esther, e para a literatura sapiencial. Então, começamos a estudar os livros proféticos. Primeiro Isaías e suas questões teológicas. Então Jeremias. Primeiro com uma visão geral. E na última postagem, entramos na questão teológica da aliança em Jeremias. Hoje nos deteremos na visão litúrgica do livro de Jeremias e nas implicações do chamado do profeta. Pode-se dizer que Jeremias é um livro que faz um paralelo entre a verdadeira e a falsa liturgia. O profeta enfatiza que, enquanto os sacrifícios rituais são realizados no templo de acordo com a lei de Moisés, eles não são acompanhados pela observância da lei moral. E essa hipocrisia retira o mérito do culto do templo. Além disto, os israelitas estão fechando os olhos para a exclusividade do Deus de Israel e misturando idolatrias dos pagãos ao seu culto, chegando ao ponto não só de fazer o que é ilícito, mas de aceitar rituais moralmente abomináveis, como o sacrifício de crianças. Em suma, Israel celebra hipocritamente a liturgia, segundo Jeremias. Isso não quer dizer que Jeremias fosse contra a liturgia e o sacrifício, nem mesmo contra o templo. Ele aspira pelo momento em que o templo e sua liturgia novamente serão purificados e se tornarão adequados no mundo que há de vir, no tempo da vinda do Messias, descendente de Davi. No capítulo 33, nos versículos 10 e 11, ele profetiza: Eis o que diz o Senhor: neste lugar, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém devastadas, ouvir-se-ão novamente gritos de alegria, cânticos de júbilo, a voz do esposo e da esposa, aclamações daqueles que cantarão. Louvai o Senhor dos exércitos, porque Ele é bom e eterna a sua misericórdia, ao apresentarem no templo seus sacrifícios de ação de graças. Pois que restituirei a terra tal qual era outrora. Oráculo do Senhor. Como vemos, Jeremias sublinha a dimensão nupcial da nova aliança e a retomada dos sacrifícios de ação de graças, que eram conhecidos como Todá, tão presente nos Salmos. Esses sacrifícios de ação de graças são expressões do caráter da adoração e do culto do tempo em que o Messias tiver salvado Israel. Esses versículos de Jeremias foram a base da tradição judaica, segundo a qual, no século futuro, todos os sacrifícios cessariam, mas o sacrifício de ação de graças, que era sem derramamento de sangue, a Todá, não cessaria jamais. Isso se realizou com a instituição da Eucaristia por Jesus, e suas palavras e ações se espalhando até os confins da terra, incluindo as nações gentias. Outro ponto importante no livro de Jeremias é o seu chamado desde o seio materno, como ele relata no início do capítulo 1. Trata-se de uma importante contribuição para a antropologia cristã. A partir da narrativa de que Deus chamou Jeremias e o consagrou desde que estava sendo gestado no útero da mãe, ainda no próprio século I, a igreja primitiva entendeu que a criança ainda não nascida era de fato um ser humano. Daí passou à conclusão da imoralidade do aborto provocado. Esse ensinamento chegou até hoje e está bem retratado no Catecismo da Igreja, no parágrafo 2270, que cita o profeta Jeremias, dizendo assim:
A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Antes mesmo de te formares no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei. É a citação que o Catecismo faz de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. E cita também o Salmo 138, versículo 15. Meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito, em segredo, tecido na terra mais profunda. Fica o convite para meditarmos como nós estamos vivendo a liturgia, especialmente a liturgia da missa. Com que olhos nós estamos vivenciando tudo o que acontece, pois cada gesto, cada atitude, cada palavra na missa tem um sentido voltado para os mistérios da fé e os mistérios de Deus e de Cristo. E também como nós estamos nos comportando em relação à defesa da vida. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.